Seja muito bem-vinda. Estamos aqui em mais um Pode Mulherar. Eu sou a Rafa. Eu sou a Lu. E eu sou a Kátia. Que prazer ter você aqui conosco. E hoje nós temos uma convidada muito especial que vem direto de São Paulo para gravar com a gente. Mas antes, Lu, vamos para os recados? Recados paroquiais. Se você ainda não segue a nossa playlist no Spotify, você pode começar a seguir nesse exato momento, inclusive o nosso canal no YouTube. Se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum episódio. Episódios de mulheres maravilhosas que sempre temos aqui. Então, não perde. Se inscreve lá e ativa o sininho. Também nosso ponto de encontro está no Instagram, @Movimento Mulherar. Lá você encontra todas as novidades, episódios novos. Também notícias sobre os nossos eventos. Tudo no Instagram. Então, segue lá. E hoje temos uma convidada muito especial para falar de um tema, gente, que, olha, tem tudo a ver com o movimento Mulherar, porque quem acompanha a gente sabe que o movimento Mulherar fala muito sobre quebrar padrões, sobre o padrão é ser você, que é o nosso slogan no movimento. E esse tema tem tudo a ver com isso, porque a nossa convidada de hoje, ela aborda um tema que não é comumente encontrado ou que muitas pessoas não falam com tanta tranquilidade. Naturalidade, exatamente. E nós não poderíamos ter a oportunidade de tê-la aqui, né? Aproveitando que ela está passando aqui pela nossa cidade de Concórdia e para estar com a gente aqui no Pode Mulherar, que é a Sabrina Muno. Gente, ela é terapeuta e sexóloga e sim, ajuda muitas mulheres. Não é, Sabrina? Conta pra gente um pouquinho. Tudo bom? Tô muito feliz de estar aqui, adoro falar, não sei, vocês vão ter que me cortar. E realmente, esse tema é muito cheio de tabu. E eu me deparo, assim, às vezes, para mim é muito fácil falar, óbvio, né? A gente estuda e fica uma coisa bem tranquila, mas quando eu me deparo com mulheres que têm aquela trava, eu falo, nossa, esse trabalho ainda precisa ser muito divulgado, indo atrás das mulheres realmente para a gente falar de uma forma leve, né? Leve para falar sobre sexualidade. Né? A gente tem ainda muita coisa para falar, para fazer, né? Sim, que legal. Porque a gente sempre fala, né? As mulheres se reúnem, falam de moda, falam de negócios também, Sim. falam de mulheres, falam de filhos, falam de muitas coisas, mas dificilmente falam sobre sexo, sexualidade, né? Todas essas questões que envolvem esses temas. E por quê, né? Por que a mulher não fala abertamente sobre isso, né, Sabrina? Pois é, né? Bom, a gente teve uma criação que nos podou muito, né? Se você for pensar na história, lá atrás, para que serviu o sexo para a mulher? Para procriar, né? Então, era só para isso. Então, você imagina, as mulheres já casavam, não tinham voz, já casavam sem conhecer, às vezes, o marido, né? Era uma coisa meio que combinada. Você vai casar, desde que nascia, você vai casar com o meu filho, né? Combinava com os pais. E a mulher casava, nova, sem saber nada. E o que era o sexo? Procriar. E era uma coisa feia, suja, né? Se você for lembrar, assim, da história. Inclusive, a gente vê muito, né? Que no lençol só tinha era no lençol e só tinha uma partezinha aberta, né? Imagina. Então, realmente, era tudo feito com muito... E outra coisa. Isso até na época da minha avó, né? Que na hora do sexo tinha que sangrar. E se não sangrasse, é porque não era virgem. Imagina uma coisa dessa, porque, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, a gente foi criada lá atrás e veio vindo, né, toda essa ideia de uma coisa que não pode. Então, hoje, a gente ainda vê mulheres que realmente têm muita dificuldade, inclusive, de se olhar no espelho. Sim. Eu acho que também, né, Sabrina, muitas mulheres viam isso e veem hoje, talvez, como obrigação. E não como algo de prazer, né? Assim, eu sou obrigada, porque antigamente, como você bem falou, né, tinha tudo isso sobre a criação e tudo mais. E eu acho que a mulher levou muito isso para a obrigação. Sim. E não para o lado do prazer mesmo. Exatamente. Ela foi criada a dar o prazer, né? E não receber. Então, era dar, né? Então, ia lá, deitava e se tinha algum tipo de prazer, estava no lucro. Se não, era o certo. Né? Era como cumprir uma função, né? Exatamente, isso. Cumprir uma função. Gente, muito triste isso, né? Então, ainda a gente vê resquícios disso. Porque como foi
a minha criação? Como foi a criação de vocês? Eu falo, a gente fala de uma forma geral. Óbvio que existem recortes, né? Mas a maioria, né? Como foi a minha criação, como foi a criação da minha mãe. Então, ela só pôde passar coisas para mim que ela ouviu, né? E ainda essa dificuldade. E hoje em dia, eu vejo que a gente não tem mais isso, né? A mídia fala muito ao contrário, a gente está saindo um pouquinho disso, mas, ao mesmo tempo, a mídia força uma coisa que as mulheres se acham assim, nossa, você olha no Instagram, todo mundo parece tão sexual, né? Sim. Transam todo dia, né? Viajam todo dia, tão feliz, e eu tô aqui 2 meses sem ter desejo. Não vou falar para ninguém isso porque eu tô fora desse padrão. Sim. Então, isso também, atualmente, veio atrapalhar, apesar da gente ter voz, de falar e tudo mais, Olha, mas atrapalha. e mais uma coisa, gente, como isso vem também ao encontro do que a gente fala no movimento, porque até nisso a gente às vezes Sim, se compara, né, Sim. Sabrina? Se culpa, se julga, porque, ai meu Deus, a vida sexual daquele casal Não, deve é. ser bem melhor do que a minha, porque, né? Exato. Sendo que tem um monte de fatores, né? Tem o fator emocional da mulher, que conta muito, mas também tem o fator físico, né? Quantas mulheres sabem se elas realmente estão bem fisicamente, de saúde, falando de Eu ia falar a parte hormonal, né? hormonal. A parte hormonal, isso tudo conta. Então, é uma série de coisas que às vezes a mulher acha que ela tem problema no sentido, eu não gosto, eu não tenho desejo. Mas você já olhou para tudo isso que envolve o que é o ter desejo, né? O desejo é multifatorial, eu falo, né? Eu atendo muitas mulheres, a maioria, no consultório. E é engraçado porque, como você vê que elas não conversam e não conhecem as mulheres, né? Primeiro que elas se acham ET. Elas chegam lá e falam, Sabrina, nunca tive um orgasmo. É difícil chegar até mim, difícil falar, né? Elas sentem vergonha. Eu falo, você não está sozinha, né? Eu tive até uma época que eu fiz uma terapia em conjunto, para elas saberem que existem outras mulheres na mesma situação, para ficar mais leve, né? E aí, com o que a gente se depara? Você se conhece? Você se toca? 100% não, tem medo, né? E o desejo, ela acha o quê, né? Quando eu tinha 17 anos, eu olhava para o meu namorado, enfim, eu sentia alguma coisa diferente, eu queria. Só que agora, nada. Então, quer dizer, eu acho que eu realmente tive algum problema. Não, a gente muda, né? O desejo muda, as mulheres mudam. E aí, por quê? Porque a gente passa nós somos cíclicas, né? Então, a gente está na adolescente, aí depois você pode casar ou não, independente disso, mas vem a rotina, vem o trabalho, vem uma gravidez, que pode vir, vem o puerpério, vem a menopausa. Gente, nós somos regidas por hormônios, então a gente vai mudando. Agora, como é que está esse relacionamento? Como que você está na sua vida? Como está o seu trabalho? Tudo isso conta, né? Quando você fala, de manhã você acorda, é a energia que você tem, né, para demandar todas as atividades que você faz. O que é isso? É o libido. O libido é além de um desejo, de um libido sexual, é tudo, é energia. Você faz tanta coisa. Você acha que no final do dia você vai ter vontade de ter uma relação sexual? Não, já foi tudo para lá. Aí você chega em casa, você tem que lavar aquela louça que está em cima da pia. Você fala, não, gente, eu não quero fazer nada, só quero dormir. E isso tem tudo a ver. E é engraçado, eu tenho várias histórias engraçadas, né, de consultório. Que os casais vão lá e qual é o objetivo? Precisamos transar mais. Só que eu falo sobre N coisas. Eu falo, gente, nós precisamos tirar o mato alto da frente. Como que vocês estão? E geralmente a mulher está exausta. Eu falei assim, esta mulher, a última coisa que ela vai pensar na vida é transar à noite, né? E eu falo, vocês dividem as tarefas? Você lava a louça? Nossa, teve um marido que queria me bater, juro. Ele falou assim, eu vim aqui para poder transar e você fala que eu tenho que lavar a louça? Eu falo assim, tem que lavar a louça, sim. Você tem que ajudar a sua esposa para que a coisa funcione, Para ver como às vezes não existe um entendimento de ambos os de lados, homem né? e mulher, né? Porque eu também acho que talvez tenha o entendimento da mulher, às vezes também não entende que o homem é assim e o homem também não entende que a mulher somos é. E aí, muito diferentes, é isso mesmo. Você falou muito bem, Kátia, porque nós somos diferentes. E aí começa assim, a gente precisa entender essas diferenças para poder lidar com elas. O homem é muito visual. Olhou, já está animadinho. A mulher é imaginação, né? Então, assim, ela tem que colocar aqui aquela visão que ela está vendo
imaginário dela, né? Imaginar coisas, né? O homem, eu falo que é um fogão micro-ondas, a mulher é um fogão a lenha. Para a mulher, as coisas começam de... Adorei. Muito bom, muito bom. Não é? A mulher, ela começa, gente, de manhã, no bom dia. Se você levou uma resposta mal dada de manhã, você não vai querer fazer nada à noite, né? Você não vai querer fazer nada, porque o homem é diferente, né? Porque a mulher, ela faz sexo quando ela está bem. O homem faz para se sentir bem. Então, não tem o melhor começa ou aí, né, a pior. diferença. Não tem o melhor ou pior. Eu falo, gente, não existe o melhor ou pior. Existe a diferença. Que se a gente entender essa diferença, a gente vai começar os homens a entenderem as mulheres. Porque geralmente o que eles falam? Nossa, eu casei com você não era assim. E aí eu estou falando das mulheres que têm um relacionamento, independente de que tipo de relacionamento, mas as mulheres também que não têm nenhum relacionamento, não têm parceiro. Elas mudam, elas falam, nossa, parece que eu estou apagada aqui, eu não tenho mais. E aí vem aquela história, o homem gosta muito mais de sexo e tem muito mais desejo do que a mulher. Não, gente, gostamos sim, temos desejo, mas a gente precisa entender como a gente funciona naquele momento da sua vida. Aquilo que funcionava lá atrás não vai funcionar agora, é outra coisa. E aí a gente se depara muito com autoconhecimento. Você se conhece, você se toca, você sabe aonde está o seu prazer, como que você funciona. Porque aquele pedacinho que a gente vê, gente, que é o clitóris, a gente tem mais de 8.000 terminações nervosas. A glândula do pênis tem 4.000 terminações nervosas. Eu falo que a gente precisa... Poder está em nossas mãos. A gente verdade, precisa... o dobro. Só que, cadê? Né? A coragem de fazer isso. Eu falo, meninas, mas dentro do quarto e dentro do banheiro, não tem câmera olhando para vocês. Vai lá, vocês precisam, vai com calma, né? Respira, olha no espelho. A dificuldade até de olhar no espelho a gente tem. Por conta dessa história. Você atribuiria, Sabrina, a essa bagagem cultural, esse medo, não sei se é medo, mas é também um pouco de medo, Elas se sentem receio. estranhas, né? Você atribuiria essa bagagem cultural mesmo que Sim. continua talvez enraizada até Sim, hoje. com certeza. E aí a gente tem que respeitar também as crenças. Ok, quando eu falo, eu respeito tudo. Não estou falando assim, para você se conhecer, você precisa ter vários relacionamentos e tal, antes de... Não, gente, você precisa se conhecer. Então, a gente não pode ter medo e vergonha de tocar naquilo que Deus não teve medo e vergonha de criar. É seu, né? Seu corpo, né? Aí eu faço sempre uma analogia. Olha, se você é mãe, você sabe o que é ter um filho, né? Tá, você não é mãe, você tem sobrinho, você tem sempre uma criança que você tem muito afeto. Você daria um presente para ele e falaria assim, não pode tocar. Você só vai olhar. Você não faria isso, essa coisa horrorosa com seu filho, com seu sobrinho, né? Então, Deus faria isso. Olha, tá lá, eu te dei, mas você não pode tocar, tá? Tá lá, mas você não brinca com ele. Não. Aí começa a pessoa a entender. Pensando friamente, Deus poderia ter criado sem o Mais prazer. fácil. Podia ter criado sem o prazer. Sem o prazer, né? Como Então, é que porque concebe tá um lá. filho numa forma técnica ali, vai sem prazer, mas ele Encostou botou... os fios, criou o fio. Isso. Mas não, ele por algum motivo, ele botou o prazer junto, né? Exatamente, por que será? Então vamos, né? Sabe que eu tenho uma amiga que também é terapeuta, inclusive ela também trabalha sobre sexualidade Ai, que feminina legal. e ela me fala muito que a sexualidade em si, ela está muito relacionada também ao merecimento, né? Que ela fala muito assim, se você tem qualquer tipo de relação, você vai aceitar qualquer coisa na sua vida. Agora, quando você eleva o padrão da tua relação, Exatamente. inclusive, né, enfim, esse tipo de relação sexual, enfim, você consegue ter outro tipo de merecimento com outras áreas da tua vida também, né? Exatamente. A sexualidade, a gente está em tudo. Até no empreendedorismo. Porque, assim, se você não está legal com você, com a sua autoestima, com a sua sexualidade, você não vai fazer nada, sabe? Você vai ficar na inércia, você vai ficar triste, né? Tem algo errado comigo. E aí, o que é? Né? E outra coisa, as pessoas confundem sexualidade com sexo. Isso. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Por isso que quando a gente fala educação sexual, nossa, não, meu filho não vai ter essa educação sexual porque ele vai querer fazer sexo antes. Não tem nada a ver. Né? O sexo está lá, numa partezinha bem longe. Né? Tem a ver com a sua autoestima, com a forma que você se enxerga, né? Com a forma que você se toca e é tocada. Né, com o seu afeto, com você. Não tem a ver com o sexo. Agora, se você não estiver bem com tudo isso, o que vai acontecer? Como que você vai ter um sexo bom? Não. Né? Independente de que forma também. Porque as pessoas atribuem sexo com penetração também, tem essa, né? Que também não é.
né? Então, e aí? Se você não estiver bem com a sua sexualidade? Ô, Sabrina, conta mais pra gente sobre essa diferença de sexo e penetração. Eu vou contar até uma história, né? Onde tudo meio que começou. Tudo tem um início, né? Por quê que você veio parar nessa área? Porque eu não era dessa área, né? Eu tive Tu era de uma área bem diferente, Eu era uma área, inclusive, pelo né? amor de Deus. Eu era... que agradeço a esta área, né? Eu era de TI, olha só que coisa. olha só. Meu Deus do céu. Mas sempre o meu ponto forte foi cuidar das pessoas. Sempre. Foi sempre o meu ponto forte esse. Eu tive uma gravidez... Assim, eu tive tudo nessa gravidez. Eu fiquei grávida de gêmeos, eu perdi um... Eu fiquei praticamente 9 meses deitada na cama, porque era uma gravidez de risco, né? Eu tomava banho, assim, um dia sim, um dia não. De verdade, porque eu queria tanto ter minha filha, que eu fazia xixi na cama, né? Naquela comadre, tudo que o médico falava, você não pode respirar durante 24 horas. Eu ia ficar sem respirar, né? Fiz certinho. Só que, assim... Os médicos, ginecologistas, né, lá atrás, hoje está mudando muito, está mudando. Eles estão fazendo mais essa parte da sexualidade, estão se preocupando mais com isso. Mas lá atrás era o seguinte, se você está bem, ok. Se você não está bem, você tem uma gravidez de risco. Então, você não pode ter nenhum tipo de relacionamento com o seu marido. E tudo bem, beleza, daqui a um mês você volta, a gente vê como você está. Aí você vai embora, você fala, e aí? Né? Eu tô grávida, às vezes a mãe ela quer ter um filho, mas ela não quer estar grávida, né? Ela está se achando feia, ela está engordando, abaixa a autoestima, apesar de querer muito ser mãe, mas fica naquela insegurança, passa mal, né? Aquela coisa toda. E agora você vem me falar que nem sexo eu posso ter? E aí, como é que fica meu relacionamento? Meu Deus, eu vou perder meu marido, né? A gente fica com um monte de minhoca na cabeça. Mas, o que a gente não pode? Ter sexo com penetração. Por que para o homem é importante o sexo com penetração? Por quê? Porque as terminações nervosas estão na glande do pênis, então qualquer estímulo na glande é legal. Mas pode ser um sexo oral? Pode ser outro tipo de sexo? Por quê? Sexo oral já é sexo, não é preliminar, né? Então, não necessariamente tem que ter sexo com penetração. O beijo, o abraço, o carinho, o estímulo que você dá, você no seu marido, né, no seu parceiro, ele em você, seja que tipo de relacionamento, isso já é, né? Por isso que a gente fala muito da virgindade também. Ih, é tanta coisa, né? E uma coisa vai puxando a outra, né? Quer dizer que a virgindade também é só quando a gente tem penetração? Olha só, uma boa pergunta, inclusive. A virgindade, perdi minha virgindade, né? Só quando você teve um sexo com penetração? Ou quando você tem um relacionamento mais íntimo, de carinho, né? De estímulo. Você é virgem ou não? É uma conversa, assim, que vai longe. Dá vários Dá debates. vários debates. Porque até você pode pensar que nesse contexto pode fazer sexo e continuar virgem. Exatamente. Né? Isso Dependendo acontecia, né? Porque as mulheres, elas faziam sexo anal, mas elas estavam virgens. E elas são virgens? Boa pergunta. Boa pergunta. Quem responde essa pergunta? Eu já tenho a minha resposta. Qual é a sua resposta? Não, óbvio que não. Também acho. Não, porque é um relacionamento íntimo. Isso é um relacionamento sexual Sim. que vai, né, dessa intimidade que você tem. Então, e outra, gente, quando a gente fala que eu falei da minha avó, eu conto muito essa história porque eu achava assim, falei, meu Deus do céu. E quando não acontecia isso, elas colocavam extrato de tomate, sei lá se tinha na época, mas alguma coisa para fingir que tinha sangrado. Eu via isso em novela e achei que Não fosse é? mentira. Não, é verdade. Sim, eu também vi em verdade. novela, não na vida real. Nossa, eu nem em novela. Era gente, verdade. diz que novela vocês assistiram, gente. Nossa, Não, que E sabe o que tinha que fazer? Tinha que estender o lençol lá na janela, Porque gente. senão era desonrada, né? Desonrada. Nossa, Olha gente. só. Eu lembro disso. E aí, por que eu tô puxando isso aí também? Porque você pode ter sexo com penetração a primeira vez e não sangrar. Porque o ímen, gente, eu falo que ele é sabe aquela coisa que não ficou bem acabado? É uma partezinha lá que tem uma pelinha que ele não tem muito dói ou não. O que pode doer? Você está tensa, você tá nervosa, é a primeira vez que vai acontecer, então você fica mais tensa e isso pode sim causar, quando for fazer a penetração, umas fissurinhas e pode sangrar, mas não tem nada a ver, não é uma pele que faz ploft e pá, né? Sangue. Sai sangue, não, né? Então, olha só. E é engraçado, né? Porque as pessoas falam, nossa, as pessoas acham que a gente faz xixi pela vagina. Quantas vezes... Precisa... Já lembrou da conversa que a gente teve, né? Tá tudo bem se vocês achavam isso, tá, meninas? Sabe como é que eu descobri isso? Como? Com um coletor menstrual.
Mas, Porque gente, eu até cheguei naquela minha amiga que vende coletor. Eu falei, tá, mas eu tenho que tirar pra fazer xixi. Ela me olhou e gente. falou assim, Rafaela, como assim tem que tirar? Ela começou a me explicar, eu falei, é outro, nossa. E eu- E ó, isso não faz vendo? muitos E, anos, e tá? quando a normal, Rafa gente, foi eu me não- contar, ela me contou, eu olhei pra ela, sério? É sério? Sério? Mas Tu tava junto, lembra? Gente, mas há pouco tempo também sempre quando eu atendo mulheres, eu dou uma explicação para saber até onde ela sabe. Sim. Eu tenho as minhas vaginas lá, tal, minhas vulvas, eu vou explicando e falo, aqui não sai xixi, e só fico observando. Aí teve uma que falou, meu Deus, que vergonha, eu achei que fosse. Eu falei, não, tá tudo bem. Alguém te ensinou? Você vê isso em algum Não. lugar? Não. Você não vê nem foto de clitóris. Inclusive, o que a gente tem, geralmente, não sei como é que tá na adolescência hoje, mas acho que não mudou muito. Eu, na minha adolescência, que a gente tinha aquelas... que nem chegava a ser que tu comentou o nome. Várias vezes, tipo uma aula, não é uma aula de educação sexual, mas você Na aprende escola? mais como se Nossa. prevenir Isso, de e que é doenças, feio, de- né? Aí você vê tipo, é uma aula para te Aí ensinar é. as coisas ruins. E outra, ruins, as ruins. aulas de educação sexual que eu lembro só tinham cenas chocantes. Tipo, Sim. aquelas coisas Exatamente. de Ninguém doente. fala de prazer. Não, então daí o que tu imagina? Você, um adolescente, talvez, né, nunca fez isso, ou uma Pelo criança amor de que vai ver Deus. aquilo. Meu Deus, eu não quero isso aí, né? Daí já fica com estigma. Exatamente. Olha, eu recebi, assim, ontem, tá? Eu falo ontem porque foi assim, essa semana. Uma pessoa me chamou para saber, olha, Sabrina, estou muito preocupada porque eu posso ficar grávida, que meu namorado, enfim, parceiro, ele ejaculou, eu limpei com a toalha, e só que passou na minha mão. Eu posso ficar grávida? Não. E eu não acho não fico nem assim. Eu falo, não, fica tranquila, só pode ser assim, assim, assim. Agora, se você teve algum tipo de contato sem camisinha, né, você tem que tomar cuidado, porque sim, você pode, além da gravidez, né, pegar uma IST, que é muito, né, muito crítico isso e tudo mais. Então, as pessoas não sabem como ficam grávidas, né, por onde sai o xixi, que é super comum. Em todas as palestras que eu faço, eu falo, gente, aqui não sai xixi. Aí eu só fico olhando a carinha, aí fica assim, nossa, eu achei, tá tudo bem. Já me perguntaram se a gente fazia xixi pelo clitóris. Não é, gente. Tem um canalzinho, tá? Tem lá a uretra, que é só por lá. Então, olha só a falta de conhecimento. Olha, clitóris. Ninguém sabe como ele é. Por quê? Porque lá atrás, né, quando começaram aí a literatura, os médicos falaram assim, para que serve o clitóris? Para nada. Então, não serve para nada, né? Não serve para procriar, não serve. Então, é só útero, ovário, é isso que a gente vai estudar. Aí o clitóris ficou lá. Não serve para nada para eles, né? Por isso que é tão difícil. A gente fala que, a gente escuta que dói, né? Tem mulheres que têm relação com dor e acham normal. Acha que dói, né? Então, não é normal, gente. Tem que ser prazeroso. Se está doendo, tem alguma coisa errada. Você tem que saber, tem que usar, né? Vai no médico. Então, é muita falta de informação. E, Sabrina, deixa eu entrar numa outra esfera, que também voltando um pouco na questão da maternidade. Além, claro, da parte óbvia que a gente vive de exaustão, de mudança de rotina, enfim. Hormonalmente, existe alguma mudança na libido a partir do momento que a mulher tem uma gestação ou não? E, olha, o que pode acontecer com aquela mulher, né? Ela pode ter uma gestação. Os hormônios, sim, estão todos lá brincando, assim, louquinhos, né? Total. Você muda tudo, né? Você muda tudo. E você pode ter nas suas duas gestações. Uma, você ter uma super libido, uma vontade louca, e a outra, você não ter nenhuma vontade. A mesma pessoa, pode acontecer isso. Você pode ter um puerpério sem vontade, com dificuldade e tal, e um puerpério que você não vê a hora que passa 40 dias para você ter relação sexual. Ou seja, é de pessoa para pessoa. É de pessoa para pessoa, de gravidez para gravidez. Não é nem de pessoa Não pra é nem de pessoa. pessoa para pessoa. Cada caso Cada uma gravidez é uma gravidez diferente. Né? Eu estava até falando da minha, gente, que eu comecei a falar, que foi terrível, e aí eu comecei a pensar, né? Poxa, não tem ninguém para falar para essas mulheres, né? Como que as coisas funcionam. Foi aí que eu comecei a me interessar, fui estudando e fui me apaixonando e foi indo, e foi por esse caminho que eu vim para a área da sexualidade, que eu achava assim, ninguém explica nada para as mulheres, né? É tudo uma coisa assim
imposta e é daquele jeito. Mas alguém perguntou se era daquele jeito? E como é que tu foi buscar informação, Sabrina? Você passou por essa situação, né, há um tempo atrás. Eu imagino que já era bem mais difícil falar do que falar hoje. Mas como é que foi? Como é que tu descobriu? Alguém te ajudou? Tu foi pesquisar? Como é que foi? Eu comecei... Bom, eu tava com esse incômodo, né? E aí eu comecei a procurar sobre sexualidade, tal, e vi que existia um pós-graduação sobre esse assunto. Eu falei, será que eu posso fazer, né, estando nessa área? E fui atrás, falei até com o diretor do local, expliquei toda a situação, ele falou, não, você pode fazer, sim. E aí me abriu as portas, sabe? Quando você vai para uma curiosidade e você começa tem isso aqui, eu vou olhar para ver como é que é. Aí você fala, nossa, que mundo cheio de que você tem que pegar uma como é que fala? Aquelas coisas que vai cortando a mata, né? Você tem que... E eu tô gostando de desbravar. Eu já estava, gente, na verdade, assim, sempre procurando algo diferente para fazer, porque eu já não aguentava mais o que eu estava fazendo, né? E aí despertou, sabe, uma curiosidade. Eu falei assim, deixa eu dar uma olhada nisso aqui, né? Que é isso? Gente, nunca conversei isso com a minha mãe, nunca, nada, né? Mas a partir disso eu fiquei curiosa, né? E aí fui atrás e vi que tinha o estudo, aí eu comecei a estudar, comecei a ler mais, aí eu comecei a me interessar, eu falei, nossa, aí me formei como terapeuta, começou a abrir. Que legal. Uma coisa assim tão engraçada, né? Você tem que prestar atenção nessas pequenos, assim, luzes que aparecem na sua vida, né? Você fala, peraí, acho que é por aí o caminho. Que eu pensei em fazer tanta coisa, nunca que eu pensei em ser uma sexóloga. Imagina, nunca. Agora tem outra coisa também nessa tua profissão, né, Sabrina? Eu acho que muitas mulheres acho que são mais tranquilas para te procurar e dizer, Sabrina, eu preciso de ajuda. Agora, quantas mulheres eu acho que não têm vontade de procurar, mas não te procuram por medo, por receio, por talvez até coragem de chegar lá e falar sobre isso, né? Eu acho que tem alguma, assim, tem aquela mulher que nem sabe que está passando por algum problema, sabe, assim, a dor é normal, a falta de desejo é normal, então para que eu vou procurar? Tem mulheres que se incomodam, né, e realmente ficam com muita vergonha de procurar. E às vezes, sabe o que acontece também? Eu falo, ai, que legal, né? Ainda tem homens bacana aí, né? Que o homem se incomoda com esse incômodo da mulher, que ele percebe que ela não está feliz, né? Eles chegam para mim falando, eu não consigo fazer com que a mulher tenha prazer, com que a minha mulher tenha prazer. Que legal, ele me procurou. Aí eu começo a conversar, falo, sua esposa vem aqui? Vem. Aí vem por esse lado. Então tem várias formas de chegar, né? Mas assim, tem aquela que não sabe, tem aquela que tem vergonha, e aí, quando o marido percebe isso, me procura, né? E aí eu falo, você não é o culpado disso. Ela que tem que saber como que ela se toca, se ela se conhece, ela que tem que... E tira um peso grande deles também. Porque a nossa educação sexual foi péssima, mas dos homens também não foi nada boa, né? E aí ela vem. Agora é o seguinte, quando um homem me procura, ele me liga e vem no dia seguinte. Por quê? Imagina um homem com disfunção de ejaculação, disfunção de ereção, acabou a vida deles, né? Eu até brinco, falo, calma, meu Deus, socorro, eu não consigo. Olha, deixa eu te falar, quando eu falo assim, eles ficam, verdade? Se você não tivesse seu pênis, pra gente tava tudo bem. Aí já quebra o gelo e fala, ai, não acredito. Pra quebrar, porque é difícil também, né? Então, eles são assim, no dia seguinte estão lá, porque eles precisam resolver esse assunto. Agora, a mulher, ela deixa muito. Converso, falo, explico como que é. Ah, tá bom, vou ver direitinho. Gente, mas você não tá legal na sua sexualidade, né? Mas acontece isso também. Ah, eu vou ver direitinho. Elas colocam tem outras coisas como prioridade. E não isso. Sabe que não tá legal? Aí elas procuram quando o relacionamento já tá assim, acabando. Aí elas saem correndo atrás. E engraçado que a gente deveria procurar esse tipo de ajuda, não pelo relacionamento, mas pela gente. Exatamente. Pra nossa autoestima, pra nossa, né, autoconfiança. É que a gente ainda não aprendeu, ou não tinha esse conhecimento. Agora, graças a Sabrina e ao Pode Mulherar, você está tendo esse conhecimento de quanto isso influencia na tua vida como um todo, que não é só o sexo em si que a gente tá falando, né? É a roda da vida, na verdade, né? A roda da ninguém vida, fala sobre exatamente. isso nesse âmbito, né? Eu acredito muito que o prazer
do sexo está ligado ao prazer da vida. Com Você certeza. perde, se você não tem, né? Você não tem o prazer pela vida, pelas coisas. Porque, Né? olha só de onde começa, né? Eu falei que o desejo é multifatorial. Não é só uma, mas eu falo, gente, se eu tivesse a pílula dessa, eu estaria rica uma hora dessa, né? Todo mundo vai, não tem um remedinho? Não, gente, não tem um remedinho. Se eu tivesse esse remedinho, eu estaria rica, né? Toma esse remedinho que você vai estar diferente. Mas começa por onde? Vai no ginecologista, faça um exame de hormônio. Ah, mas está tudo bem. Não é só isso, né? Então, como está seu relacionamento? Como que você está perante você como pessoa? Como que você está no seu trabalho? Então, olha só, onde vai, né? Você está feliz? Você está... Então, olha, então realmente, se você não está bem aqui, você não está bem no resto. Você não está bem. Então, você precisa saber o que eu tenho que arrumar, como que eu tenho que... E aí a gente vai tirando as capivaras, né? E aí, vamos tirar o mato alto, né? Como que você está no relacionamento? Ah, realmente, está assim. A primeira pergunta que eu faço, Kátia, você está aqui por você ou pelo seu companheiro? Porque se você falar que é pelo seu companheiro, não vai adiantar nada. Porque aí cai a ficha. Ela fala, não, eu tô aqui por mim mesma. Porque, independente do que vai acontecer com o seu relacionamento, é você, né? Então, não, sou eu. Aí vai, né? Então, aí dá certo. Mas tem tudo a ver, né? Porque se você não tá bem com... Tudo. O resto, tudo não tá bem na sua vida. E a gente não vai estar fazendo algo pela gente, mas sim pelo outro, né? Exatamente. E não vai adiantar, né? Porque, tá bom, eu vou fazer por ele. E aí? Não deu certo? Você morre? Né? Como é que vai ser depois? Então, você tem que pensar em você. Eu falo, quem é a pessoa mais importante da sua vida? Aí, quem tem filho, meu filho. Não. É você. Porque se você não estiver bem, seu filho não vai estar bem, seu marido não vai estar bem, sua mãe não vai estar bem, ninguém vai estar bem. Aí eu dou aquele exemplo, né, do avião. Se cai a máscara do avião, em quem você tem que colocar primeiro? Em mim. Então, para você salvar quem está do seu lado. Então, se você está bem, a energia vai estar legal, transbordar, vai né? transbordar, você vai estar com seu filho bem, feliz, você vai estar, o seu marido vai estar bem, vai estar tudo bem. Agora, se você não estiver bem, você não vai nem conseguir arrumar o outro. E eu acho o máximo que a gente sempre cai nos nossos pods. Nós temos os pilares do movimento mulherar e o primeiro pilar é primeiro eu. Em todas as conversas que a gente tem, de todos os temas, a gente sempre volta na mesma questão, né? Primeiro eu. Mas por quê, né? Primeiro eu, porque a gente esquece do primeiro eu. Por Aí que a a gente gente deixa esquece? o eu por A gente último. deixa Só deixa eu fazer um parênteses. A produção tá aí chorando nesse momento, porque ela tá feliz que o time entendeu o poder do branding. Branding é vida, né, Brand, Thaís? quando a pessoa entende, né? Viu? Leva o pilar em primeiro lugar. Muito bem. Pode voltar ao assunto agora, só porque eu quis, né? Precisava fazer. Mas eu queria puxar um gancho também, falando da parte do prazer ali ainda, né, Sabrina? Porque como mostrar para as mulheres que isso é possível, que elas podem se libertar, que não tem problema, que elas vão ser mais livres, sabe? Porque eu conheço várias pessoas que têm medo de falar sobre esse assunto ainda, Total. sabe? É um processo. Eu falo assim, claro que não é assim, né? Eu falo que a terapia sexual serve para isso, é um processo. E você não vai tomar uma pílula e no dia seguinte ficar tudo bem. Então, assim, você tem que ter comprometimento e paciência. Na verdade, nem o processo de terapia é assim, né, Sabrina? Não. Você não começa fazendo uma terapia hoje e amanhã. E amanhã, nossa, Uma sessão. Tô livre, leve e solta. tô. E a pessoa tem que estar realmente aberta, porque é difícil. Você ficou a vida toda desse jeito. Sim. Né? Então eu tenho vários casos, gente. Essa semana passada eu fiquei tão feliz, porque eu tinha uns casos de umas mulheres que também nunca tiveram orgasmo, perceberam assim, nossa, nunca tive. E aí, né? Aquela coisa difícil, vamos lá, faz isso, faz aquilo, né? Tem várias atividades, tem conversa, tem tentativa frustrada. Eu falo, olha, nosso objetivo é aquele, tá lá, mas deixa ele lá. Vamos um passo de cada vez, porque se você colocar o objetivo, preciso ter um orgasmo, um exemplo. E você todo dia não tive, você vai frustrar. Então, vamos de passinho em passinho. Hoje você vai se olhar. Amanhã você vai não sei o quê. Então, vamos. Aí ela conseguiu. Ai, que legal, você conseguiu se tocar, você conseguiu olhar para sua avó. Porque às vezes nem olhar elas conseguem. Tá bom, você conseguiu fazer isso? E vamos. Consegui. Ah, legal. Então vai. Sabrina, não consegui, tive um certo... Aí volta e vai. Então vai assim. Até
o dia que uma me chamou no domingo à noite, Sabrina, eu consegui, eu não acredito. E eu sou muito assim, meu marido fala assim, meu Deus do céu, todos os seus pacientes são seus filhos, né? E é uma coisa assim, sabe, não vai, parece que eu tô junto da pessoa, né? E é um processo, não dá pra você, não tem tempo, às vezes assim, é rápido, porque a pessoa se toca que tem que fazer tal coisa, né? Às vezes é um pouco mais demorado, então vai no ritmo dela. Agora, a pessoa tem que querer. Tem que querer ser persistente. É o primeiro passo, né? Exatamente. Sabrina, vamos aprofundar um pouco nesse tema, porque eu acho que o número de mulheres que não sabe o que é um orgasmo é grande ou não. Tu sabe, assim, pela tua experiência, precisar... Assim, eu tenho pela experiência do consultório que elas me procuram. Porque pro homem é muito fácil, né? Pra mulher, não, digamos fácil. assim, não é que não é fácil, mas... É que acontece assim, olha só. Eu falo que o homem é o botão de liga e desliga e a mulher é um painel de controle. Tem que funcionar muita coisa. Eu adoro as comparações. Mas é legal porque assim, a pessoa... nossa, tem tudo a ver. Parece que vai caindo as fichinhas, né? Pro homem ficar todo excitado, ereto, todo felizinho, 40 ml de sangue. A mulher precisa de 400 ml de sangue, gente. Mentira. Entendeu? Aí você fala, tô desanimada. Gente, não é pra desanimar. Beleza, tamo bem, ok, tá? A gente também pode ficar vários minutos. Tipo assim, ele teve um orgasmo, ele morre lá. A gente não, a gente pode continuar. Então, assim, estamos bem. Né? Mas o do homem é para fora, então é muito mais fácil, né? A mulher é para dentro. Aí você fala, ai meu Deus, como é que eu vou conhecer tudo isso e tal, né? E agora, por experiência do consultório, quais são qual é o ponto alto que vai lá? Desejo e orgasmo, né? Então, assim, o desejo é a maioria, porque chega num certo ponto, a pessoa está cansada e não consegue ter desejo ativo, automático, que não vai ter mesmo, né? E o orgasmo vem depois. E elas vem me procurando porque, às vezes, ela fala, Sabrina, todo mundo fala, e assim, depois de tempos, né? Que tem que... É uma explosão, mas eu não sinto isso. E eu nunca senti essa explosão. Tem alguma coisa errada comigo, né? E aí ela percebe. Ou, às vezes, ela teve uma vez só e fala, meu Deus, eu tive essa explosão, isso significa que eu nunca tive isso. E ela teve um orgasmo e não consegue mais ter depois. Ela fala assim, então eu já sei que eu tive e aquilo que eu tinha antes não era. Então, sabe, ela consegue perceber. Uma que todo mundo fala que é uma explosão e ela não teve nada disso, para mim é uma coisa normal, é gostoso, é prazeroso, mas nunca tive. E às vezes elas descobrem por algum... Por exemplo, uma delas descobriu na gravidez o orgasmo e descobriu que ela nunca tinha tido antes. Por que na gravidez, gente? Por quê? Porque na gravidez a gente já está grávida, né? Então a gente relaxa. Já estou grávida, não vou ficar tensa, né? Estou aqui de boa, curtindo e aí o que acontece? E às vezes também o que acontece na gravidez, você fica com o seu clitóris um pouquinho mais inchadinho, então fica um pouco mais fácil, né? E aí você tem um orgasmo na gravidez e fala, gente, eu senti isso, mas antes não estava sentindo isso. Aí se toca que não teve orgasmo, né? Mas elas confundem mesmo, né? Elas acham que vão ter uma coisa muito uau, explosão, e que ela não teve isso ainda. Então, vamos falar. Sabrina, deixa eu só pedir, claro. Rafa, para Sabrina, talvez deixar algumas dicas para essas mulheres que talvez estão ali em casa ouvindo, sabem que tem essa dúvida, sabem da dificuldade, talvez ainda não estão no seu momento de expor para qualquer pessoa que seja isso. O que tu diria para ajudar essas mulheres? Ajudar ela a se descobrir? Exatamente, a entender, saber se teve, se não teve, como se estimular, enfim. O teve é assim, é como se fosse assim, um acúmulo de energia e aí, de repente, você relaxou. Descarrega. Entendeu? Descarregou. Né? É difícil falar, né? Porque cada uma também vai ter a sua sensação, né? Então, é por aí. Você vai entender. Nossa, um acúmulo de energia, depois, uau, relaxei. Né? Vem aquela coisa. Isso é se você teve ou não. Agora, nossa, acho que eu não tive isso ainda, não. E aí? O que eu faço? Aí você tem que começar a se analisar. Você se toca? Você já pegou um espelhinho e olhou para ver se está tudo bem? Já começa por aí. Eu tenho vergonha. Então, se você tem vergonha até disso, com certeza você não deve ter se tocado, né?
E aí entra muita coisa da mídia, né? Porque, compra um vibrador tal que você vai ver em 30 segundos você vai conseguir ter um orgasmo. Eu tenho tanto... assim, eu acho que o vibrador é legal, ótimo, beleza, mas eu não posso falar isso para a pessoa, porque ela vai pegar um vibrador, ela vai colocar e não vai ter nada. Aí ela vai falar, não nasci para isso mesmo, nasci quebrada. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Então, você tem que, primeiro, se tocar, sentir com calma. Pega um lubrificante, vai lá, foca na sensação. Se você fala assim, não pensa em nada, você já está pensando em tudo, né? Claro, gente, a gente não vai conseguir não pensar em nada. Tá lá, pensamento, não dá para parar. Para de pensar. Se você parar de pensar, você morreu, né? Mas como que você pode fazer? Eu falo assim, para você se concentrar, você vai pensar, mas você vai pensar na sensação que você está tendo, né? Coloca uma musiquinha. Coloca um fone de ouvido. Por quê? Para você não se distrair, né? A música está lá, mas você está lá. A música... Não vai colocar uma música brasileira que você vai cantar a música, Jesus Cristo. Não vai colocar uma Marília Mendonça, sabe? Você vai cantar. Começar a chorar lá, cantar Marília Mendonça, começa a chorar. Então, assim, pega uma música, um jazz, um blues instrumental, para você só sentir, só se desligar. Porque a mulher adora pensar na lista de compra da seguinte, não é verdade? Então põe lá, fecha os olhinhos, né? Leitura de contos eróticos ou de uma leitura mais sensual, 50 tons. Tem Peça-me o que quiser, também eu tenho em PDF. Passo para vocês. Bem legal, isso também vai trazer um desejo. Então, você vai se namorar. Né? Eu falo, gente, vocês vão vai no quarto, com aquele holofote, e falar, deixa eu ver se eu vou sentir alguma coisa. Óbvio que você não vai sentir. Não vai sentir, você vai ter que se preparar. Você tem que entrar no clima antes do clima começar. É assim que funciona a mulher. Então, você vai ver o filme, né? E você vai... Que legal, já vai focar no filme. Aí você vai colocar a musiquinha. Tem né? dica de filme? Tem dica de filme? Tem aquele Sex Life, tem... Aí eu falo o seguinte, às vezes no filme vai ter uma coisa que você não vai fazer nunca. Você fala, você acha que eu vou gostar do meu sequestrador? Que é o filme 365. Gente, não foca nisso. Sim. Foca na cena. Sim. Tem um filme que eu achei lindo. A história é até bobinha, mas também é legal. O Lado Bom de Ser Traída. Eu achei esse filme super... A Giovanna Lancelotti... Olha, tá vendo? A Giovanna Lancelotti... Gostou? A Giovanna Lancelotti e o Bruno... Leandro Lima. Nossa Senhora! Tão maravilhosos. E tem umas cenas lindas, que não é pornografia. Isso que a gente tem que viver. Sim. É uma coisa bonita, uma sensualidade. Então, esse filme é super legal. Esse filme tá atual. Quando eu falo desse filme, eu tô falando a minha idade. É aquele filme do coelho que a mulher colocou dentro do negócio. 9 Semanas e Meio de Amor. Vocês não sabem, né, qual é esse filme? Eu sei, mas eu não me porque lembro eu tô do ficando, filme, já tô me sentindo assim, vovó. Porque 9 Semanas, quando eu falo... Não, gente, quando eu falo nos meus bate-papos, eu falo, vocês conhecem 9 Semanas e Meio de Amor? Porque elas são imagina, tudo novinha, né? A maioria, já tá bom. Mas esse filme é legal também, é bem sensual. Legal. E aí você vai olhar, você vai imaginar, né? Você tem que estar um tempo, né? E, mas nossa, Sabrina, tem que fazer tudo isso. Você escolhe. O que você quer? Né? A gente tem que... você vai no começo fazer isso, de ver, de se deitar, de imaginar, de colocar o fone, de se tocar, pegar um lubrificante para ficar mais tranquilo, mais confortável. E vai se descobrindo, né? Porque com mais de 8.000 terminações nervosas, gente, ele pode se tornar muito desconfortável ao toque também. Pode ser uma coisa assim meio... Nossa, tá muito sensível. Por isso que você tem que saber como que você gosta de ser tocada. Então, é uma exploração. Você tem que se explorar. Todo mundo fala assim do ponto G, né? Ponto G. Nossa, aonde que é o ponto G? Gente, pode ser o ponto G, né? Parte posterior da vagina. Você coloca o dedinho, você vai ver uma parte enrugadinha, lá e lá. Vai dar cãibra no seu dedo, você vai falar, gente, eu não senti nada, porque lá não é o seu ponto, entendeu? Você não pode se comparar com a pessoa do lado. Porque para ela... Mais uma vez. Para ela, o seio é super sensível. Aí você vai lá, põe a mão no seu seio, gente, não sinto nada. Não sinto nada, porque às vezes teve uma mãe que teve uma amamentação traumática, sei lá, e não consegue mais sentir nada. Então, tá vendo? Não é lá. É outro lugar. Você tem que se explorar, descobrir.
Mas você tem que ter o tempo, você tem que ter vontade, você tem que se preparar, né, para isso. Tirar os seus tabus, né? Na primeira vez vai ser um pouco mais difícil, você vai falar, não consegui, mas na segunda vez, né? Você vai. E pode usar o vibrador? Claro que pode usar o vibrador, que eu acho que é bem legal. Que é outra coisa também que o pessoal tem tabu. Vibrador é terapêutico, você pode usar ele até de uma massagem. E uma dica que eu dou, bem legal, é que assim, o vibrador, ele vibra muito, né? Apesar de ter vários tipos de vibração, né? Você pode colocar em cima da calcinha, para ficar mais tranquila a vibração. Ou você pode colocar o lençol e colocar o vibrador. Entendeu? São técnicas que você vai se descobrindo. Sabrina, e existe idade limite Não, para de sentir jeito prazer? nenhum. De jeito Porque é outra coisa, É né? outra coisa, porque vamos pensar assim, Uhum. que talvez alguma mulher que esteja assistindo, que seja, né, não da nossa geração, gerações mais velhas, e que passaram a vida inteira não tendo prazer, ou, né, tudo isso que a gente comentou, e ela ouça e diga, tá, mas eu nem adianta mais. Imagina, não. Gente, o clitóris, ele não envelhece. Tá? Então, do começo ao fim da vida. Agora, claro, né? Se você nunca fez nada com ele, coitadinho, ele tá lá... Abandonado. Abandonado, com teia de aranha. Você fala, gente, agora? Cadê ele, né? Você fica até assim, cadê? Mas você tem que se estimular. Então, realmente, né? É um órgão que só veio para nos dar prazer do começo ao fim da vida. Ah, na menopausa, claro que Ele os foi hormônios feito podem só pra afetar, isso, tu ainda não vai usar, né? Isso aí não vai usar, vai Já ficar não lá. serve para outra coisa, como disse a Sabrina. Exatamente. Aí você tem que estimular e ver. E assim, gente, muda também. Muda lá, como eu falei, quando você tem 18 anos é diferente o seu script. Vai passando a vida, né? Com 60 vai ser diferente. O que te dá prazer? Sim. Né? É outra Mas ela não coisa. pode desistir de Não, sentir. de jeito nenhum. Com a idade que for. Olha, gente, eu vou contar uma história. Lá atrás, quando eu comecei, assim, eu fiz um bate-papo com mulheres 50 a mais. Chegou uma senhora com 80 anos. Gente, eu nem sei como ela conseguiu chegar. Ela tinha bastante dificuldade até de andar. Uma graça, uma graça. Aí eu comecei a falar, tal, né? E eu passo umas coisinhas também, uns produtos, para a pessoa saber também que pode usar, né? Porque também acho que, não, imagina, eu não preciso, gente. Legal, é legal. E eu passava nela, esse aqui eu conheço. Ela falava pra mim só, esse aqui é ótimo. Aí eu falei, gente, que legal essa senhora. No final, ela contou a história dela. Ela tinha ficado viúva há 5 anos, ela namorava. E ela chegou na ginecologista dela e falou assim, eu queria usar aquele negócio de plástico. Como é que chama? Aí até achar que era o vibrador, né? E ela encomendou um vibrador, ela já tinha um, encomendou outro, ou seja, 80 anos. E aí, olha que linda. Eu sempre falo dessa senhora, porque eu achei ela o máximo. E nessas palestras que eu dou, gente, tem muitas mulheres que falam, não, eu estou super ativa. Então, sim, é só você se descobrir. Olha só, eu vou dar outro exemplo, né, que vocês gostam. Sim, a gente adora exemplo. Olha só, quando você vai trabalhar, você pega o caminho, sempre aquele caminho. Você chega, às vezes você não fala assim, nossa, como eu cheguei aqui? Não é uma coisa assim, gente, Nem lembro se lembro passei o o caminho. sinal, se estava vermelho. Pois é, será que eu atropelei alguém, deixei alguém lá, né? Então, você não prestou atenção no caminho que você levou, né? Agora, se você muda o caminho, você tem que prestar atenção para não errar. E você presta atenção na lombada, você presta atenção naquela árvore. Nossa, que árvore linda, cheia de flor. Que restaurante legal, queria... Você prestou atenção no caminho para chegar. Então, qual é o convite? Prestar atenção no caminho. Foco na sensação, para você conseguir chegar. Se você vai só pensar em chegar, você não vai prestar atenção no principal, que é no caminho. E, Sabrina, eu achei muito legal que tu trouxe aqui, porque eu lembro que na época que explodiu né, a série dos 50 Tons, eu acho que isso que foi muito interessante, porque quando esse livro saiu, eu acho que ele despertou algo nas mulheres que talvez estava meio adormecido, ou veio até para realmente despertar nas mulheres talvez um desejo, alguma coisa, porque o sucesso que fez essa série, gente, e nunca tinha ocorrido nada antes, assim, verdade. Pelo menos eu não me lembro isso foi uma explosão, na literatura, né? Foi uma E depois explosão. vieram muitos outros, né? São Inclusive, 3. eu quero deixar aqui a recomendação de Um Sedutor Sem Coração também, que é na mesma linha. Legal. Gente, é maravilhoso. Doutor Sem Coração? Um Sedutor Sem Coração. Elisa Keipas, eu acho o nome da autora, e tem 7 livros. Tem 7 livros. legal. Verity também é muito bom. É bem, né? Verity. É bom saber, Muito porque bom. eu indico. Esse que eu falei, Peça-me o que quiser, são 4 livros, eu tenho em PDF.
Nossa, elas adoram. E é verdade isso que você falou, 50 Tons veio para despertar. Porque quando eu pergunto, quem assistiu e leu 50 Tons? Nossa, todo mundo. Nossa, a leitura é maravilhosa, me despertou, tal. Então você vê, aí você comprova que a imaginação Sim. é importante para a E que mulher. você precisa estimular a sua Você precisa imaginação estimular. também, né? Maior órgão sexual que a gente tem é o nosso cérebro. A gente precisa estimular, erotizar, pensar em sexo. Ai, quando eu falo assim, pensa em sexo, ai, que preguiça. Bom, você quer o quê? Vamos pensar, a gente tem que pensar. Começa a trocar informações se você tem um parceiro mais picante. Não vai falar, tem que pagar o condomínio, tem que lavar a cachorra para lavar. Não, gente, vamos mudar um pouco, né? Não é verdade? Não é. Gente, pagou o condomínio. E assim, outra coisa que eu falo, gente, você nunca fez nada na vida, você não vai começar a aparecer de mulher gato na frente dele, pelo amor de Deus, você vai assustar, né, a pessoa, pelo amor de Deus, vai devagar, fala alguma coisa que vai rolar. Tem uma história também de uma pessoa que veio falar pra mim, a pessoa mesmo que passou por isso, falou assim, uma vez eu fui numa palestra, num bate-papo sobre, né, e quem tava falando falou assim, olha, hoje... amanhã vocês vão acordar e vão começar a mandar mensagens mais picantes pro seu marido, tá bom? Tá bom, beleza. Aí a pessoa foi e fez isso. Gente, o marido dela ligou para a mãe dela perguntando se ela tinha sido sequestrada. Por quê? Ela nunca fez isso. Como que ela, de cara, já começou a mandar? Então, gente, calma, né? Tem um vídeo muito bom, que eu não vou lembrar o que, mas que a mulher se fantasiou alguma coisa, o marido chegou em casa e falou que era o Batman. Não, falou que era o Batman. Não sei, eu não lembro disso, mas eu já vi rir muito com esse vídeo. Vou resgatar ele. Tem uma que o marido queria que ela se fantasiasse de enfermeira, né? Ela veio com a enfermeira, sabe aquele camisetão, com a calça. Então, assim, não precisa disso, né? Sim. O menos é mais, Sim. né? Sim. Começa com uma coisinha bem leve e tal, que vai ser legal. Mas não vai se fantasiar de mulher gata, porque não vai dar certo. Sabrina, verdade ou mentira? Uma vez eu li faz muito tempo que o orgasmo da mulher, ele é 8 vezes mais intenso do que o orgasmo do homem. Isso é verdade? Também a gente não sei se a gente vai ter como saber e comprovar, então, né? Exatamente. Porque... Assim, eu nunca li, né, falar a verdade, mas às vezes você vai ter um orgasmo mais forte, depende do seu estímulo, de como você tá. Outras vezes não vai ser tão explosivo assim. Então, depende muito da hora, do momento. E tem fatores, além do que a gente falou, né, do emocional, da saúde física, alguns fatores externos que também contribuem. Por exemplo, ingestão de bebida alcoólica, pessoas que fumam, por exemplo. Isso interfere? Interfere, né? Bebida alcoólica vai interferir com certeza. E eu tenho muito cuidado nisso, porque às vezes as pessoas que me procuram, Sabrina, eu fico mais leve, fico mais solta quando eu tomo um vinho. Mas quanto de vinho, né? Porque você vai tomar 3 garrafas de vinho, gente, você não vai conseguir nem saber o que você fez, né? Cuidado com isso. Não posso falar, toma um vinhozinho. Fica mais fácil porque morre. Entendeu? Porque não tá nem lá, né? Falo, gente, não, né? Vamos fazer no sóbrio, né? Pelo amor de saber o que você vai fazer. Claro, gente, uma tacinha, óbvio, legal, mas eu tenho muito medo disso. Por quê? Sim. Porque, por exemplo, tem mulheres que têm vaginismo, que é a contração involuntária do músculo pélvico, que não entra nem cotonete na vagina, não consegue fazer nenhum exame ginecológico. Por quê, né? Ou teve uma questão de abuso, ou realmente ouviu, né? Isso que a gente ouve, não pode, é feio, é sujo, dói e tal, né? Então, dói, não quero fazer uma coisa que dói. E aí, lá atrás também, já teve paciente que me procurou e falou que o médico falou, não, isso aqui tá tudo bem, você relaxa, toma um vinhozinho e você vai conseguir. A pessoa ia ficar alcoólatra, porque ela não ia conseguir nunca fazer. Tem que fazer um tratamento com fisiopélvica, com terapia sexual, então tem que tomar cuidado. Outra coisa, fatores externos que você estava falando, um ambiente seguro. Eu pergunto muito isso quando vem casal novinho e falo, aonde vocês costumam ter relação? Porque às vezes é na casa da namorada, que pode aparecer o pai, a mãe, eles têm medo. Não vai rolar uma coisa legal. Então, isso é uma coisa que pode influenciar também, né? Uhum. No seu relaxamento, no seu foco. Então, sim, fatores externos podem atrapalhar. Cigarro é uma coisa péssima também, né, gente? Sim. Várias coisas ruins, né? Não tem, na verdade, não tem nenhum benefício, né? Nenhum. Exatamente. Muito bem. Realmente, conhecimento é poder e libertador, né? Sabrina tá aqui veio com um assunto hoje para nesse nosso podcast de extremo tabu que ainda existe muito nesse meio, mas tu também veio provar pra gente que conhecimento é poder e é libertador, né? Sim. Poder é libertador e a gente tem que pensar na gente, né? Exatamente. Isso não é ser egoísta.
Isso é exatamente o contrário. É a gente realmente pensar na gente para que os demais ao redor estejam bem. Que as pessoas falam, nossa, mas eu vou ser egoísta. Não, você não vai ser egoísta. Muito pelo contrário. Né? Você vai deixar todo mundo ao seu redor feliz, se você estiver bem. Muito bem. Muito bem. Eu queria dizer que, Sabrina, é sempre muito bom conversar contigo, Ah, né? que bom, meninas. Tivemos algumas oportunidades algumas nos últimos dias, né? E assim, é um assunto que parece que não tem fim. Ah, não tem fim. Porque a gente começa a falar e assim, já daria para fazer várias perguntas de outras Sim. situações e que a gente não consegue, porque tem um tempo aqui para o nosso pod também, mas reforçar isso. Agradecer você muito pela participação, pelos ensinamentos e dizer que a gente aprende muito. Eu aprendi muito. Eu também. Né? Sabrina, deixa o seu Instagram, fala aí como que é o seu @, para que as mulheres que gostaram desse tema, que querem acompanhar a Sabrina, né? A Sabrina também passa muitas informações, né? Sim, por passo. lá. E então deixa o seu Instagram. Bom, eu tenho Instagram Sabrina Terapeuta, @SabrinaTerapeuta, né? Que eu falo mais a parte da terapia sexual, que muitas mulheres ainda não sabem para que serve. A terapia sexual. E homens também acham que eu vou fazer massagem. Gente, é incrível o que eu recebo. Falo, gente, não faço massagem. Antes eu queria morrer, né? Falo, meu Deus, esse homem, não sei o quê. Agora eu falo, não, é massagem. Olha, né? Aí como que é? Tem toque? Não tem toque. Então, o que é uma terapia sexual? Você vai me procurar se você tem algum tipo de queixa com relação à sexualidade, que pode ser dor na relação, né? Não consigo ter relação, nunca tive um orgasmo, meu desejo tá meio mal, a frequência não tá legal, né? Não consigo me relacionar, o homem, uma disfunção de ereção, disfunção de ejaculação, tudo isso são queixas para a terapia sexual, né? É uma terapia focada na sexualidade, é uma psicologia, uma psicoterapia focada na sexualidade. E também tem a @Santa Sensualidade, que é exatamente a empresa que eu criei quando eu comecei lá atrás para levar informação para as mulheres. Né, de uma forma leve, divertida, né, com bastante exemplos, como eu falei para vocês. Então, é a Santa Sensualidade que eu faço o evento para mulheres. Então, me procurem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar no direct, que eu adoro falar, vocês já viram, né? Adoro responder também, dou atenção para todo mundo. Maravilhosa, maravilhosa, Sabrina. Então, queremos lhe agradecer por estar aqui com a gente hoje. Como a Kátia bem falou, aprendemos mais um pouco. Que bom. Né? E com certeza quem nos ouviu ou quem vai nos Sim. ouvir também vai aprender muito contigo, tá? Agradeço obrigada, muito. meninas. Estamos felizes por você estar aqui em Concórdia hoje com a gente, né? Não podíamos perder essa oportunidade de falar com você. E que esses ensinamentos, que essas palavras aqui possam transformar a vida de outras mulheres. Tomara, gente. Tomara mesmo. Adorei. Sabrina, muito obrigada também mais uma vez. Obrigada por insistir nesse assunto, que eu imagino que quando você lá atrás despertou para esse assunto, você deve ter sofrido muito preconceito, muito Sim. julgamento, muito tudo. Então, obrigada por enfrentar isso. E com toda certeza, tu salva e vai salvar ainda muitas mulheres por conta disso. Esse é meu propósito de vida, sabia? Legal. Exatamente esse. Legal. Obrigada, meninas. Foi excelente. Adorei. Obrigada a você que nos acompanhou. Obrigada mais uma vez e até mais. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.